Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última lição, a quinta e última lição das nossas investigações sobre a relação entre cosmovisão e psicologia. A aula de hoje, longe de ser o encerramento, o desfecho, a conclusão, o desfecho final dessa epopeia das investigações que realizamos aqui sobre cosmovisão e psicologia, está longe de ser um ponto final. Aliás, quando a gente investiga um determinado assunto que é rico na sua abordagem, nos seus problemas, muito dificilmente a gente vai ter uma última palavra. A gente está lidando aqui, portanto, com uma penúltima palavra, ou penúltimas palavras. Elas não dão, de forma alguma, a palavra final, elas apenas concluem uma etapa de uma investigação que, claro, pode ser ainda mais aprofundada, ainda mais, digamos assim, estendida para outros campos do saber. Eu acho que essa discussão toda ela é extremamente importante para o universo que a gente vive hoje, em termos de discussão sobre pluralidade, a discussão sobre a relação entre as diversas visões de mundo num ambiente plural como é o das nossas sociedades contemporâneas, sobretudo no contexto ocidental. Mas, como toda investigação precisa ter um fim, eu escolhi terminar a nossa investigação apresentando o conflito de cosmovisões, mostrando o quanto a discussão sobre as cosmovisões ela é uma discussão que enseja um problema muito premente, muito visível e que se deixa transparecer nas discussões mais pequenas entre pessoas de família que têm, por exemplo, posicionamentos políticos diferentes, posicionamentos religiosos diferentes, posicionamentos em ciência diferentes, posicionamentos com relação à ética, moral de forma tão distintas e essas discussões mostram o quanto é tenso o debate, a discussão entre pessoas por conta da pluralidade de visões de mundo, por conta da pluralidade de cosmovisões. Então eu escolhi terminar falando sobre o conflito. E para tratar desse conflito de cosmovisões, eu escolhi uma estratégia de apresentar esse conflito à luz de 3 movimentos. No primeiro movimento eu vou tratar propriamente do conflito à luz da sua pluralidade. Então o eixo de discussão é pluralidade e conflito de cosmovisões. O segundo movimento, eu escolhi dentre as muitas cosmovisões que oferecem uma solução para o conflito entre cosmovisões, eu escolhi 2 cosmovisões que são emblemáticas pela maneira como oferecem a solução para o conflito, que é o pluralismo e o totalitarismo. Escolhi essas 2 visões de mundo, então o eixo desse segundo movimento da discussão gira em torno de 2 soluções para o conflito, uma do pluralismo e outra do totalitarismo. Então o eixo é pluralismo, totalitarismo. E encerro com uma digressão sobre o problema da pluralidade das cosmovisões e o cosmovisionismo, em especial como o conceito de cosmovisão foi assimilado por diversos pensadores, sejam eles religiosos ou não religiosos, sejam eles protestantes, católicos, ateus, etc. E a ideia é mostrar como o cosmovisionismo ele é uma maneira redutora de tratar do problema da cosmovisão, é uma maneira, às vezes, ingênua, naif, de conduzir as discussões e a teoria das cosmovisões na discussão, sobretudo que envolve ciência, cultura, arte e o mais importante, como a gente tem visto desde o primeiro dia, desde a primeira lição, que é o entendimento do enigma da vida. O homem é faminto por sentido, faminto por significado. A propósito, eu queria começar a nossa exposição lembrando um autor que nós trabalhamos logo na primeira lição. Aliás, abrimos a primeira lição com uma citação de Ortega y Gasset, que dizia que nós somos nós mesmos e nossas circunstâncias. Se nós não salvamos as nossas circunstâncias, não salvamos a nós mesmos. É preciso recuperar e salvar e reordenar e redimir esse sentido do que nos rodeia. Isso ele trata no Meditações do Quixote. Mas em uma outra obra, chamada O Homem e os Outros, essa obra aqui, José Ortega y Gasset amplia vários detalhes dessa discussão em torno
das circunstâncias, levando em consideração o outro. E para se falar sobre pluralidade, conflito de cosmovisões, não tem como a gente não tocar na questão da alteridade, não tem como a gente não se dirigir à questão da diversidade de agentes no mundo da vida, na esfera pública, com suas ideias e suas visões de mundo. Então, eu queria começar com a leitura de um trecho que começa dizendo o seguinte: a vida nos é disparada a queima-roupa. Não admite preparação nem ensaio prévio. A circunstância ou o mundo, o aqui e o agora, dentro dos quais inexoravelmente vivemos e somos prisioneiros, não nos impõe em cada instante uma única ação ao fazer, mas vários possíveis, e nos deixa cruelmente entregues à nossa responsabilidade. A vida nos é disparada a queima-roupa. A gente precisa parar, antes de continuar, e meditar um pouco sobre isso que acabamos de ler em Ortega y Gasset. O que significa dizer que a vida nos é disparada a queima-roupa? Duas coisas. Primeiro, que a vida ela não é algo que nós recebemos, que nos é dado, com uma espécie de antecedência. Do tipo, olha, antes de você viver, esse aqui é o manual da vida, tá certo? Esses aqui são o texto que você precisa ler, o manual que você precisa ler antes de viver. Você tem que se preparar para viver. Então, antes de você viver, leia o manual para você saber como funciona isso aqui, para depois que você começar a viver, você saber como as coisas funcionam e saber que algumas coisas você vai precisar fazer para que a vida funcione de uma maneira duradoura. Tá certo? Não, a vida não nos é dada assim, não nos é dada como uma universidade em que a gente se prepara para um dia chegar nela, ou um palco em que um dia a gente vai se preparar depois de ter ensaiado, estudado o texto, olhado o script, estudado todas as coisas, etc. E um dia a gente vai representar aquilo que a gente tanto estudou num palco, na nossa performance. Não, a vida não nos é dada dessa forma. Ortega y Gasset entende que a vida é como um ser que é lançado no mar e vai aprender a nadar sem nunca ter tido uma aula de natação. Ponto final, isso é vida. Segunda coisa importante, não só habitamos o mundo biológico, físico, esse mundo material, esse mundo que preocupa tanto as ciências da natureza, mas nós, como vimos, inclusive nas outras lições, nós habitamos o mundo do espírito. Aqui nós trabalhamos a noção de que nós moramos em visões de mundo, nós habitamos uma visão de mundo. Uma visão de mundo é uma casa onde a gente mora. E por que ela é uma casa onde a gente mora? Porque a visão de mundo não diz respeito apenas a discurso. A gente reduziu a discussão em torno da cosmovisão a uma discussão meramente intelectual. As disposições, gente, arquitetônicas da sua casa, sabe? A sala, como sua sala está disposta, se ela tem quadro, se ela não tem quadro, se ela tem quadros, que tipos de quadro ela tem, se ela não tem quadro nenhum, por que não tem quadro? Se ela é uma casa de pessoas iletradas, se ela é uma casa de pessoas letradas, né? Se ela é uma casa de pessoas simples, se é uma casa de pessoas refinadas, não importa qual seja, se é uma casa precária ou não, até o ambiente que a gente vive, ele é permeado, atravessado pela cosmovisão. Isso significa que quando um sujeito nasce, mesmo que ele não tenha escolhido nascer, mesmo que ele não tenha decidido a época, o lugar, nem o universo onde ele gostaria de se mover, ele vai vivenciar à luz esse primeiro encontro com o mundo que é mediado por uma visão de mundo. Todo o nosso primeiro encontro é mediado por uma, digamos assim, uma experiência concreta de um mundo disponibilizado para a gente como ele está. Então, a gente poderia até dizer que a cosmovisão que forja a nossa mente é chamada de alma mater, que é aquela cosmovisão que representa o mundo, o universo que a gente vive, como uma espécie de jardim do Éden para Adão e Eva. Assim é a nossa cosmovisão mater,
tá certo? Não só a cosmovisão não é transmitida de uma pessoa para outra, ela é transmitida pelo próprio ambiente que a gente vive. A gente ser inserido nesse ambiente já está determinando o nosso olhar, já está determinando a nossa maneira de ver, a nossa maneira de compreender o mundo. E não só uma cosmovisão é mediada pelo ambiente, mas ela é mediada por aquele que, em primeiro lugar, nos educa, nos forma. Então, assim como Deus, em relação a Adão e Eva, se a gente pudesse fazer essa comparação, nós temos aqui também os nossos educadores. Os educadores são aqueles que vão mediar essa primeira a formação da alma humana com uma cosmovisão que vai ser a nossa alma máter. Então não vai ter pessoas sem uma alma máter, sem uma cosmovisão fundante. Então todas as pessoas são atravessadas por essa visão de mundo que vai determinar não só o seu aspecto biológico, mas sobretudo o seu aspecto ou material, arquitetônico, geográfico, mas sobretudo o seu aspecto espiritual, o seu aspecto biográfico. Somos a nossa biografia. Então, com base nisso, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção nessa fala do Ortega y Gasset é de que, apesar de sermos prisioneiros dessa dinâmica da cosmovisão e da realidade, a gente enfrenta o fato de que neste mundo que a gente vive, que nos é dado e que a gente não pergunta e as nossas decisões não jogam papel fundamental, porque elas simplesmente não exercem absolutamente nenhuma influência nesse momento, época, lugar que nós existimos, movemos e vivemos. Por outro lado, neste mundo que nós vivemos, nós não temos e não somos condenados a uma única ação ou uma única obra. Pelo contrário, nesse mundo que nós vivemos, por mais que seja primariamente mediado por uma cosmovisão que a gente está chamando aqui de alma máter, ainda assim nós somos desafiados a tomar decisões, e aí sim tomamos decisões que são diversas formas de agir e diversas obras que poderíamos realizar. Por isso, uma pessoa pode ter uma visão de mundo, mas isso não significa que ela tenha uma única possibilidade de agir e de realizar obras no mundo. Ela tem várias maneiras de agir e várias obras neste mundo. E a depender dessas várias obras e várias ações, também da diversidade de cosmovisões, a gente vai lidar com conflitos, porque não somente pessoas que possuem uma mesma visão de mundo podem agir de formas diferentes e produzir obras diferentes, pessoas com cosmovisões distintas também vão realizar obras e feitos e ações muito distintas. Às vezes, pessoas com cosmovisões distintas vão acreditar no mesmo ponto, numa mesma coisa. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Estou só dando um exemplo bem genérico aqui, bem eu diria assim, absurdo, só para você de cara perceber que pessoas que têm visões de mundo diferentes podem concordar com uma crença, mas elas podem discordar, e é necessário que discordem entre várias outras crenças, porque afinal de contas são cosmovisões distintas. E mesmo pessoas que possuem uma mesma cosmovisão, elas podem entre si ter variações de crenças que implicarão atos e obras distintas. Isso é suficiente para mostrar que nesse segundo ponto da reflexão do Ortega y Gasset, nós temos uma pluralidade, não só uma visão de mundo, mas uma pluralidade de visões de mundo, que também manifesta uma pluralidade de ações no mundo e de obras a serem realizadas e realizadas no mundo. Essa pluralidade, para que ela seja e a gente considere ela de uma maneira bastante clara e precisa, é necessário que a gente entenda que há contradições, que há contrapontos, que pensamentos podem ser contraditórios e é por isso que existem cosmovisões distintas, porque no mesmo conjunto de crenças eu não poderia afirmar algumas crenças que somente outras visões de mundo poderiam afirmar. Então por isso existem visões de mundo distintas. O problema não é esse.
O problema é que uma cosmovisão ela não precisa ter sequer compromisso com a verdade. Ela não precisa ser verdadeira. Ela pode ser verdadeira, como ela pode ser parcialmente verdadeira, como ela pode ser, inclusive, inteiramente falsa. Uma cosmovisão não deixa de ser cosmovisão porque é falsa. E nem se torna uma cosmovisão porque é verdadeira. Uma cosmovisão independe do seu valor de verdade ou falsidade. Uma cosmovisão, ela é, antes de tudo isso, um compromisso afetivo, a gente pode dizer assim. Se assemelha mais àquela experiência de pessoas que se afeiçoam a um determinado esporte, a um determinado time, e que aí se afeiçoa de uma maneira que não consegue explicar o porquê. Você tem aquela admiração por aquele time, tem uma afeição por aquele time, etc. Uma cosmovisão, salvo as devidas proporções, ela tem muito mais relação com os nossos afetos, os nossos amores, porque nós não somos só movidos por intelecto, por razões e argumentos, somos movidos por amores. Os amores nos movem, as paixões, elas nos movem. Não somos uma máquina movida por argumentos, não somos um feixe de proposições lógicas, não somos um maquinário que obedece apenas à logicidade da vida, mas, mais do que isso, somos seres movidos por amores, por afetos, por afeições. Por isso, visões de mundo são a nossa alma mater. Eles têm a nossa alma, melhor dizendo, eu vou construir isso de uma maneira em que fique mais claro o que eu vou dizer, porque essas distinções eu vou fazer mais adiante. Essa primeira cosmovisão que forja a nossa alma, que é a alma mater, nós temos um apego emocional a ela. Entende? Você ser um cristão, mas nascer aqui no Brasil, é diferente de ser um cristão que nasce no Canadá ou que nasce na África do Sul, tá entendendo? Você nascer em mundos diferentes vai provocar em você percepções diferentes e assimilações diferentes de visões que são as semelhantes em crenças e iguais, idênticas em crenças, inclusive do ponto de vista credal. Imagine que 3 cristãos podem confessar o credo apostólico, todos os 3 creem nos artigos todos de fé defendidos ali no credo apostólico, mas só pelo fato de um ser brasileiro, de outro ser indiano, do outro ser, por exemplo, o inglês, eles vão ter uma maneira de ser cristão e de realizar ações e de realizar obras no mundo que serão caracterizadas pela sua formação cristã no mundo que viveram. Então, perceba que o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a cosmovisão ela não está ligada meramente a questões lógicas de argumento, ela está ligada àquilo que nos move o nosso coração para alguma coisa que a gente considera extremamente importante na vida. E é por isso que existem, assim como brigas de torcida, e que a gente não consegue explicar por quê, que esses marmanjos estão brigando entre si por causa de time de futebol. A gente se pergunta por que pessoas se degladiam, pessoas se matam por conta de crenças, por conta de visões de mundo distintas. Isso tem uma razão de ser, porque as visões de mundo não são simplesmente ideias, não são simplesmente argumentos, são amores que nos movem. E é por conta disso que a pluralidade de visões de mundo, por um lado, reflete a riqueza da maneira do ser humano enxergar a realidade, como, por outro lado, mostra os seus reais problemas. E aqui nós vamos trabalhar essa questão do conflito de cosmovisões por conta da pluralidade, porque uma pluralidade de cosmovisões que engendra o conflito não descambaria para uma luta de todos contra todos, para uma guerra de todos contra todos que terminaria pela extinção de todos. Para a gente entender um pouquinho disso, eu queria que vocês assistissem um vídeo rapidinho, é um vídeo bem curto, é um vídeo que foi postado no canal Dark Matter e foi repostado com legenda feita por Luke Anderson, que está também no canal dele do YouTube. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Os créditos do vídeo estão dados aqui nos nossos comentários e você pode também acessar esse vídeo no canal, nos respectivos canais.
Então, dê uma olhada aí, observe esse vídeo que você vai assistir exatamente agora. God has not revealed himself to me. Even if he did, I'm not sure how I could be confident that it wasn't just some kind of delusion reinforced by my desires or my culture. Oh, trust me, you'd know. God revealed himself to me. Me too. Oh, really? Pleased to meet you. I have felt God in my heart. God speaks to me. I have a close personal relationship with God. Me too. Amen. You see, God isn't silent. He speaks to us all, right? We can't all be wrong. You just need to open the door when you hear God knock. We all have a close personal relationship with God, and you can too. Just accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Whoa, hold on there. Jesus, peace be upon him, was a prophet, but he was not God. Yes, he is. The only way to be saved is through faith in Jesus Christ. Well, not faith alone. Faith without works is dead. Not so fast. All of our righteous acts are like filthy rags to God. It doesn't matter. God loves us all. We will all go to heaven and see the truth then. You think even Hitler is going to heaven? Even Hitler. I'm sorry, but Hitler's gotta burn. Not if he repented. Hitler's going to hell, and so is that guy who cut me off in traffic this morning. You've all been blinded by Satan. Jesus visited the Indians and cursed black people. Say what? And I'm going to get my own planet after I die. Not if Zeno escapes his volcano prison. Say what? Oogly skoogul kuthalulu labidabi kaka slop. Om Ganapate Namaha. I believe I can straighten this all out. We Jews are the chosen people. Chosen for what? To steal other people's lands? That land was rightfully given to us by God. It was not. Okay, everyone, calm down. Put the fighter jet down. If God is speaking to all of you, then he appears to be telling all of you very different, contradictory things. Perhaps this rather glaring discrepancy can be explained if we examine the fact that your relationship with God seems to be precisely shaped by the culture in which you were raised and the predominant version of God you were taught to believe in. Sure, there are exceptions, but typically religion obeys borders, while truth does not. In America, God is Yahweh. While in India, God is Vishnu. The truth does not behave this way. In America, 2 plus 2 is 4, and in India, 2 plus 2 also equals 4. If God's message to us was so dire, so vitally important, then why wouldn't he give it to us in such a clear and precise way so that we would all be in agreement, as evident as a simple math problem in which there is universal agreement, rather than trusting his precious message to be spread by fallible, corruptible human beings? Why would Almighty God allow the continuation of such widespread falsehoods in his name, which would be effortless for him to correct, or never even need to correct in the first place, because a perfect being would have gotten it right from the very beginning? I can't wait to get my own planet. But y'all are Kama lupaka kuka lama kama kula kama chameleon. What?
Como você pôde notar, não é fácil colocar pessoas em contato quando elas têm visões de mundo distintas. Mas, com base nesse vídeo que a gente acabou de assistir, eu gostaria de aproveitar essa ilustração para pontuar algumas coisas importantes nessa discussão que a gente vai abrir agora, nesse primeiro movimento que envolve o conflito de cosmovisões à luz da pluralidade de cosmovisões. Primeira coisa importante, não dá para negar a pluralidade de cosmovisões. A pluralidade de cosmovisões, ela é inevitável, ela é patente, ela está diante dos nossos olhos, não tem como a gente negar. Não dá para negar pluralidade de cosmovisões. Essa é a primeira coisa importante. Mas também não dá para negar o fato de que, como a gente já disse, a pluralidade de cosmovisões, ela nem sempre é uma irremediável contradição de crenças. Por exemplo, você perceba que há um grupo de pessoas contra uma única pessoa que, num primeiro momento, tem uma mesma base de pensamento. Elas concordam num aspecto, num ponto, numa crença. E todas elas, né, então por isso aparece lá teístas. Né? Elas são teístas. Num primeiro momento, você tem ali em cima. Elas têm uma crença básica. E que é comum a todas elas. Mas, a partir do momento em que elas vão entrando em discussões da vida, discussões que são da ordem do dia a dia, a gente começa a perceber que se trata de distinções em outras crenças. E essas distinções em outras crenças, elas precipitam o conflito. E esse conflito, o que é mais importante, a gente não pode perder de vista, esse conflito, ele precisa ser dominado. Porque se ele não é dominado, se ele não é controlado, ele precipita a luta de todos contra todos com a desintegração final. Não é? Então, imagine você que eles começam a discordar em pontos e aquelas discordâncias começam a aumentar até chegar àquilo que o Karl Jaspers chama no livro lá chamado A Culpa dos Alemães, um livro bem interessante onde ele vai abordar essa questão da responsabilidade dos alemães e da sua culpabilidade mesmo daqueles que foram omissos ou que não tinham consciência do que estava acontecendo, mas de alguma forma tomaram decisões a favor do nazismo. Então ele faz uma reflexão muito poderosa e mostra que há em todos os seres humanos, nessa reflexão, uma espécie de inclinação à violência. Parece que, por natureza, há uma violência em nós que precisa, de alguma forma, ser contida. Então perceba que nas discordâncias, essa violência ela acaba sendo ativada, o gatilho da pluralidade de ideias, da divergência de crenças, ela precipita essa violência que se torna uma força e precisa ser freada, precisa de um catecon, precisa de um poder que freie essa escalada da violência, que você vai ver no final termina com uma guerra de proporções, um querendo arrematar a discussão com relação ao outro por meios não persuasivos, tá certo? Mas por meios da violência, pelo uso da violência. Então, com isso, a gente percebe que o conflito é inevitável. Ele surge porque há uma pluralidade de cosmovisões. Mas, ao mesmo tempo, é necessário frear essa violência para que não haja a luta de todos contra todos e essa luta de todos contra todos termine numa autodestruição. Note que depois desse conflito chegar nesses termos tão tensos, você tem aquele que tinha uma visão de mundo básica diferente de todos os demais. E ele vai apresentar uma solução para o conflito. E aqui nós caminhamos para o segundo movimento. Aquele em que o que nos interessa é observar duas maneiras de resolver o conflito de cosmovisões. E a gente vai começar esse segundo movimento chamando atenção para a solução que foi dada pelo ateísta no final dessa discussão. Esta solução que é dada pelo ateísta funciona da seguinte maneira: vocês todos estão em conflito
Porque, em primeiro lugar, a crença de vocês não pode ser provada, não pode ser evidente, como, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 aqui, na China, na Indonésia, em qualquer lugar do planeta, 2 mais 2 seguirá sendo 4, ponto final. E como vocês não conseguem chegar a um acordo com relação a uma crença universal, vocês se degladiam por causa disso. Mas e se nós tivéssemos uma outra crença? E essa crença não fosse em Deus? E essa crença fosse pautada em um outro princípio universal que nos coloca debaixo de uma mesma condição, que é o de sermos homens, seres humanos. E então ele propõe que todos tenham uma mesma ideia. E aí aqueles balõezinhos que começavam com uma ideia básica comum a todos e depois começam esses balõezinhos a se distinguirem por diversas visões de mundo, esses balõezinhos agora dão lugar a uma nova visão de mundo que unifica tudo de uma vez. Né? Então a proposta que ele oferece é, em primeiro lugar, já que vocês não têm uma crença universal, absoluta, necessária e inquestionável, vamos então escolher uma crença em que nós identificamos como universal, porque no fundo, o que é universal entre nós? A humanidade. Então vamos colocar a crença no ser humano como sendo a crença mais importante, e ponto final. Só que a gente tem alguns problemas aí. Nem todas as crenças que a gente julga serem tão importantes, elas são como 2 mais 2 igual a 4. Aliás, as crenças em que a gente tem evidências dessa natureza, elas são tão poucas que elas não dizem muito sobre questões importantes da vida, como, por exemplo, o enigma fundamental sobre o porquê estamos aqui, qual é o sentido da vida, existe vida após a morte, existe uma coisa chamada alma, enfim, as certezas de crenças evidentes como 2 mais 2 igual a 4, nós não temos nas grandes questões vitais, naquelas que realmente fazem parte do mundo espiritual da vida humana. Não habitamos apenas um mundo biológico, material, físico, habitamos também mundos espirituais. E o problema é que esses conhecimentos evidentes, essas crenças evidentes, digamos assim, elas não jogam papel fundamental nenhum nesse mundo do espírito. Segunda coisa importante, a solução que é oferecida é uma solução bastante preocupante. E eu vou chamar essa solução de totalitarista, que vem exatamente de uma visão de mundo totalitária. O que é o totalitarismo? Eu queria fazer a indicação de um livro, é este livro aqui, da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Quem ainda não leu esse livro, leia. Sobretudo as últimas partes, quando ele vai tratar do totalitarismo e a relação com a cosmovisão, mostrando que o nazismo, como o comunismo, por exemplo, eram visões de mundo também. Não eram só ideologias, mas ideologias que veiculavam uma visão de mundo. E o que caracteriza a base do totalitarismo? O seu caráter inédito na história da civilização ocidental. O que Hannah Arendt mostra é que a gente não pode confundir tirania, ditadura, despotismo com totalitarismo. O totalitarismo se distingue de tirania de uma maneira muito simples, né? A Hannah Arendt diz que a tirania ela vem com o exercício ilegítimo do poder, enquanto o totalitarismo se constrói a partir da legitimidade do poder. Hitler não rasga Weimar para poder chegar ao poder, ele segue a cartilha, ele segue as normas jurídicas, ele faz tudo debaixo da lei. É o totalitarismo, digamos, estabelecido com bases no devido processo legal, tá certo? Não há, digamos, uma quebra da lei, um golpe que possa representar aí a destruição de uma carta magna, por exemplo. O totalitarismo é de uma outra natureza. O totalitarismo ele funciona com uma cosmovisão que basicamente soluciona a fragmentação de uma sociedade marcada pela pluralidade de visões de mundo por uma única visão.
Então a ideia do totalitarismo é reduzir todas as questões da vida a um único ponto, a uma única ideia explicativa de todas as questões. E essa única ideia explica de uma tal maneira que, por ser tão esquemática, como vai dizer a Hannah Arendt, as pessoas não precisam pensar muito. Elas entendem facilmente o esquema porque ela é de fácil compreensão, ela é de fácil assimilação. Mas ela parte do pressuposto de que o conflito só pode ser resolvido se e somente se todos tiverem uma mesma visão. Se todos não estiverem comprometidos com uma mesma ideia, com uma mesma visão, esse conflito não vai ser desfeito e muito menos esse conflito poderá ser evitado. Então, a única maneira de evitar o conflito de cosmovisões e de impedir que o conflito destrua pela sua fragmentação uma sociedade é você adotando uma ideia única e fazendo as pessoas pensarem com um único viés. Ponto final. Note que o nazismo fez foi exatamente isso. O nazismo, ele não quebra princípios legais, mas vai quebrando princípios morais debaixo do ordenamento jurídico, seguindo o ordenamento jurídico, seguindo a cartilha jurídica, fazendo as coisas de uma tal maneira que o indivíduo que comete todas as imoralidades que comete com fundamento legal, sem estar, de forma alguma, desrespeitando ou desobedecendo às leis do seu país. Um exemplo muito claro disso você pode encontrar no relato que ela faz, escrito nesse livro, Hannah Arendt, eu estou me referindo a ela ainda, no livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Aqui você vai encontrar o Eichmann, se você pode prestar atenção aqui, você vai ver que ele está numa proteção aqui anti-bala, né? E ele está aqui no tribunal sendo julgado depois de ser capturado na Argentina, década de 60, se não me falha a memória, por uma ação super orquestrada e muito bem sincronizada pelo serviço secreto israelense, que conseguiu capturar Eichmann, que tinha fugido na época da Segunda Guerra Mundial para a Argentina, e conseguiu capturar e levá-lo até Israel, inclusive onde se instala esse tribunal em Jerusalém, onde Eichmann será julgado. Hannah Arendt, ela teve a possibilidade de participar em alguns momentos desse julgamento. E ela descreve nesse livro o que impactou ela. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas algumas me chamaram muito a atenção. A primeira delas é quando Hannah Arendt diz que ela imaginava que ia encontrar pela frente uma pessoa maquiavélica, perversa, de uma tal forma que iria lhe causar medo pelo jeito de ela ser. Ela achava que ia encontrar realmente um monstro diante dela. E a primeira surpresa que ela tem é olhar o jeito dele, carinhoso, educado, sereno no jeito de falar, de dizer, de se comportar, de uma tal forma que ela chega a dizer com todas as letras que ele poderia ser o seu próprio pai. Ou seja, ela olha para ele e percebe que não há aqueles dados de monstruosidade que a gente esperaria de um serial killer, por exemplo. Não há nele os dados de uma pessoa perversa, mas pelo contrário, a aparência, o jeito de ser de uma pessoa normal, honesta, de uma pessoa bondosa, caridosa, tá certo? Uma pessoa de bem. Mas a segunda coisa que escandalizou Hannah Arendt foi uma declaração feita pelo próprio Eichmann. Quando perguntaram para Eichmann, depois de ele ver no telão, né, a foto das pessoas, dos judeus sendo maltratados, torturados, os corpos em valas e todas aquelas cenas terríveis que acompanham a história da Segunda Guerra Mundial, sobretudo contra os judeus, o crime perpetrado contra os judeus, sobretudo pelos nazistas. A pergunta que se dirige a Eichmann é a seguinte: você
depois de ver tudo isso, não se arrepende do que você fez, não há nenhum arrependimento, não há nenhum remorso. Se você pudesse voltar atrás no tempo, você faria o que você fez? Ele respira rapidamente e diz: mas me arrepender do quê? Do que eu deveria me arrepender? O que eu fiz de errado? É errado não cumprir as leis do seu país? É errado um cidadão não honrar a sua pátria? É errado um cidadão não seguir as leis do seu país? Eu obedeci normas, eu obedeci leis, eu estava obedecendo o meu Estado, eu estava obedecendo as leis do meu país. Por que eu estou sendo punido? Aliás, por que esse tribunal está sendo instaurado aqui? Por que eu estou sendo julgado por um povo que não é o meu povo? Por que eu estou sendo julgado num tribunal que não é o tribunal do meu país? Aliás, vocês não têm as leis de vocês? Vocês não cumprem as suas leis diferentes das nossas leis? Por que nós não poderíamos seguir as nossas próprias leis? O que eu fiz de errado? Nessa hora, a Hannah Arendt descreve como sendo um dos momentos mais tensos, porque ela viu ali diante dela a encarnação do mal, na banalização da maldade. Banalização do mal porque o indivíduo, ele está dentro de um esquema tão simples, tão fácil, um único pensamento, uma única ideia, tudo tão bem orquestrado, tudo tão bem lógico, amarrado, está tudo amarrado logicamente, não há dúvidas, não há espaço para dúvidas, não há espaço para incertezas, não há espaço para insegurança com relação às ideias, às certezas de tudo, tudo é tão certo, tudo é tão claro, tudo é tão esquematicamente fácil de assimilação, que você não consegue perceber o mal que está fazendo. Que você se torna cego para o real. Você está tão imerso na visão de mundo que o real perdeu de vista. Não há mais há um descolamento da realidade, há um descolamento do mundo como um todo. Hannah Arendt, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim: o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre fato e ficção, isto é, a realidade da experiência, e a diferença entre o verdadeiro e o falso, isto é, os critérios do pensamento. Ou seja, se levarmos em consideração isso que acabamos de ler da Hannah Arendt, vamos chegar à conclusão de que o totalitarismo ele apresenta uma solução muito esquemática, que desconsidera o pensamento contrário, não é? Que desconsidera o contraditório, que desconsidera a possibilidade de divergir, até o benefício da dúvida não se concede, porque enquanto houver a pluralidade de ideias, a pluralidade de visões, haverá o conflito. E se houver o conflito, a guerra de todos contra todos é uma possibilidade. Então, como o totalitarismo resolve o conflito? Simplesmente dizendo, gente, é essa maneira de pensar, é assim, o caminho é esse, e quem tiver um pensamento contrário, que procure um outro caminho, mas aqui, nesse contexto, para viver, a gente tem que ter todo mundo o mesmo pensamento, porque quem não tiver o mesmo pensamento vai provocar, vai ser a causa justamente da desintegração da própria comunidade, da própria sociedade, de um povo. Esse é o discurso totalitário por excelência. Em contrapartida, a gente também tem outras soluções que podem ser aparentemente soluções as mais fáceis e ligeiras para o problema do conflito, mas que, apesar de oferecerem uma solução para o conflito, aparentemente menos drástica e menos violenta como é a do totalitarismo, uma vez que o totalitarismo violenta a pluralidade, negando a possibilidade de que pessoas discordem de uma ideia que está sendo usada como fundamento último para responder todas as questões. Então, uma vez que o pluralismo vai por um outro caminho, o caminho da afirmação da validade das múltiplas perspectivas, e eu diria, o que caracteriza em precisão o pluralismo é a validade de todas as múltiplas perspectivas. É exatamente o contraste com o totalitarismo, que é a validade apenas de uma ideia e todas as outras devem ser preteridas.
Note que antes de continuar explicando o pluralismo e a solução que o pluralismo oferece para o conflito de cosmovisões, eu preciso que você entenda que desde o início eu estou usando o termo pluralidade e pluralismo com muita atenção e distinção. Para filósofos, as palavras elas precisam ser muito bem veiculadas em seu sentido para que não haja confusão. Então eu preciso parar agora, nem que seja uma nota rápida, mas explicar que é necessário distinguir pluralidade de pluralismo. Hoje eu vejo um monte de gente aí discutindo pluralismo social e etc., sem fazer essas distinções importantes. E aí acabam defendendo o pluralismo quando na verdade estão defendendo a pluralidade. E estão atacando o pluralismo quando na verdade estão atacando a pluralidade. Então, a gente precisa fazer essas distinções. A pluralidade, ela é inegável no mundo das visões de mundo. São inegáveis as diversas cosmovisões, como são inegáveis os diversos tipos de raça, cor de pele, de credo, de cores. Você não tem como negar a pluralidade do mundo, porque o mundo, ele se constitui de pluralidades. A pluralidade, portanto, veja, não é uma visão de mundo. Pluralidade é um dado do real, é uma qualidade do mundo, das coisas no mundo. Então, note que pluralidade é qualidade das coisas, enquanto pluralismo é uma visão de mundo que, na sua natureza, defende a validade de todas as perspectivas, porque não considera que seja possível uma única ideia dar conta do todo. Então, porque o pluralismo não acredita que uma ideia seja capaz de explicar o todo, ela entende que todas as visões de mundo, por serem explicações parciais da realidade, são todas elas válidas. Então, o pluralismo entende que todas as cosmovisões elas são, portanto, válidas. E, nesse sentido, ela se distancia do totalitarismo, inclusive com relação à violência. Não há aquela violência, aquela truculência com relação àquele que pensa a partir de uma ideia contrária à ideia totalizante, ou à ideia do totalitarista. Ela tem uma abertura para a aceitabilidade de todas as visões de mundo que é inegável e que não há no totalitarismo. Mas a gente precisa saber se o pluralismo é uma solução viável. Quais seriam as implicações do pluralismo? O pluralismo, como uma visão de mundo, apresenta algumas dificuldades. A primeira dificuldade do pluralismo é a dificuldade do entendimento com relação ao que é a verdade e a falsidade, uma vez que você não tem mais como julgar cosmovisões verdadeiras e falsas, uma vez que você pode simplesmente aceitar as cosmovisões, mas nunca julgá-las, você parte de um pressuposto. Qual é o pressuposto? De que nenhuma delas consegue dar conta do todo. A pergunta que se faz ao pluralista é como é que ele consegue saber disso, se todas as visões de mundo só conseguem enxergar uma parte, e o pluralismo é uma visão de mundo? Como o pluralismo poderia enxergar que as cosmovisões só enxergam uma parte e não todo? Então, óbvio que esse argumento parece até humilde num primeiro momento, mas demonstra uma enorme arrogância, dizendo que, olha, o todo não é assimilado por nenhuma das visões de mundo, então todas as visões de mundo são parciais e por isso todas devem ser aceitas. Então, no primeiro momento, a gente tem uma dificuldade lógica dentro do próprio pluralismo, que parece comprometer sua própria consistência. Mas a gente já sabe que para ser cosmovisão não precisa ser consistente. O totalitarismo, ele pode se pautar numa ideia inteiramente falsa, mas nem por isso ele deixa de ser cosmovisão. Agora, segundo aspecto importante e que é mais preocupante com relação ao pluralismo, eu não tenho dúvidas de que o pluralismo, ele promove mais a pluralidade do que o totalitarismo. Eu não tenho dúvida de que qualquer cosmovisão pluralista, ela vai defender melhor a pluralidade do que, ou melhor, ela vai promover mais a pluralidade do que o totalitarismo.
O problema é se o pluralismo é capaz, é suficiente para defender a pluralidade até as últimas consequências. O problema não é, então, no fato do pluralismo afirmar a pluralidade, mas o fato do pluralismo não ser eficiente o suficiente para proteger a pluralidade. E eu vou explicar o porquê, nesse terceiro ponto do pluralismo, a explicação do pluralismo. Imagine você que se todas as cosmovisões são válidas, é válido também uma cosmovisão totalitarista. Qual é o problema do pluralismo? Se uma visão totalitarista ela não é reprimida, ela não é negada, ela não é julgada e inclusive proibida, se ela é válida, ela pode ascender ao poder a qualquer momento. E o problema é que, ao ascender ao poder, o totalitarismo vai colocar na regra do jogo as suas perspectivas acerca da ideia única e vai eliminar e comprometer, portanto, toda a pluralidade, como é o caso, por exemplo, do nazismo ou do comunismo, que são os dois exemplos que a Hannah Arendt vai usar. Tanto Hitler como Stalin, por exemplo, que é os exemplos que ela usa. Então, preste atenção que o problema do pluralismo não está na defesa da pluralidade, mas está na incapacidade do pluralismo conseguir, por força de sua própria falta de consistência, tá certo? Defender-se contra visões de mundo totalitárias. Então, não há no pluralismo nenhuma cláusula de restrição a cosmovisões que seriam nocivas à pluralidade. Então, qualquer outra cosmovisão que não seja pluralista no sentido da relativização das visões de mundo, mas que defenda a pluralidade, inclusive contra totalitarismos, qualquer visão que defendesse essa pluralidade nesses termos, estaria numa condição muito mais favorável de defender uma comunidade que defende a pluralidade de visões de mundo contra o totalitarismo do que o próprio pluralismo. Então a gente tem aí duas visões de mundo com duas soluções que não conseguem resolver bem o problema da pluralidade. De um lado o totalitarismo porque resolve dizendo o seguinte, é simples, é só todo mundo pensar do mesmo jeito e eliminar quem pensa contrário. Isso é uma solução. Ou então você dizer assim, todas as cosmovisões são válidas, ok, vai ajudar a manter a pluralidade pelo menos por um tempo. Bom, qual tempo? Até o momento em que o totalitarismo, a visão totalitária, que é admitida por uma visão de mundo pluralista, ascender ao poder. Bom, a pergunta é como que isso acontece? Isso acontece justamente porque no contexto das cosmovisões e do conflito de cosmovisões, há também um movimento entre as cosmovisões de sustentação da pluralidade. E essa sustentação da pluralidade e entendimento de como ela se sustenta e pode ser defendida foi trabalhada por Brian Walsh e Middleton. Os dois, se me falha a memória, são australianos. E desenvolveram esse livro, A Visão Transformadora. Nesse livro eles dizem uma coisa muito interessante. Observe o que eles dizem. Cosmovisões minoritárias e comunidades alternativas sempre estão presentes em qualquer sociedade. Quando a sociedade manifesta uma pluralidade de cosmovisões, sempre aparecem conflitos. Se não existe uma visão dominante, aquela sociedade se torna uma casa dividida contra si mesma e inevitavelmente experimentará uma desintegração cultural. Mas, quando há uma posição majoritária, quando uma cosmovisão domina as outras, a cultura deve lidar com as minorias de algum jeito. Imagine que existem 3 esferas aí importantes, alguns poderiam dizer até 4, né? A esfera política, a esfera jurídica, a esfera educacional e a esfera midiática. Essas 4 esferas, digamos assim, elas são importantes porque elas são esferas de influência expressiva da sociedade. Então, por mais que a maioria da população não esteja presente nessas esferas, é essa minoria que ocupa essas esferas que vai determinar a agenda, inclusive cultural, de informações e de uma série de outras coisas que influenciam a sociedade.
Então, qual é a teoria desses dois pensadores? De que em toda a pluralidade de cosmovisões haverá o conflito. E parece que o conflito sempre se resolve a partir de uma cosmovisão que vai ser a chamada de cosmovisão majoritária. Não porque ela é a maioria ou não. Ela pode representar a maioria da população, como ela pode ser a minoria da população. Não importa. Por exemplo, os nazistas, quando chegaram ao poder, é muito provável que eles não fossem a maioria. Eram poucos homens ali. De repente, aquilo ganhou outras proporções. Mas imagine você que, nesse contexto da teoria das cosmovisões majoritárias e minoritárias, a ideia é a seguinte: uma cosmovisão majoritária é aquela cosmovisão que ocupa essas esferas de expressão, de influência expressiva. Política, esfera jurídica, a educação, né? Pensa aí, universidade, escola, etc. E a mídia, com as informações, jornal, a TV como um todo, né? Enfim, tudo aquilo que envolve o mass media. Então, imagine que para eles a cosmovisão que é responsável para dizer qual é a solução para o conflito é aquela que está ocupando a posição da cosmovisão majoritária. Então, cosmovisões as mais distintas, seja ela a maioria da população, seja ela apenas uma pequena parte da população, mas se ela ocupa essas esferas, é dela a responsabilidade de oferecer a solução. Ela vai oferecer uma solução para o conflito, tá certo? Então, quando o nazismo ascendeu ao poder, ele ascendeu ao poder porque ele tinha uma influência expressiva, não só na educação, não só na mídia, não só na esfera jurídica, mas também na esfera política. Em todas essas esferas havia uma influência já expressiva. E o que é curioso? Se uma cosmovisão pluralista é a cosmovisão que é a majoritária, que é aquela que ocupa expressivamente essas esferas, é ela que oferece a solução. E ao oferecer a solução, ela vai dizer o seguinte: todas as cosmovisões são válidas, a gente tem que respeitar todas elas. E a gente não pode julgar cosmovisões. O problema é que se a gente não pode julgar cosmovisões, a gente vai ter que aceitar a possibilidade de expressões de cosmovisões totalitárias entre cosmovisões que são antitotalitárias. E o que pode acontecer? Uma cosmovisão totalitária, ela, mesmo que seja a minoria, ela pode ascender ao poder se ela ocupar essas esferas. E ocupando essas esferas, ela vai apresentar as soluções para o conflito de cosmovisões ou conflito engendrado por conta da pluralidade de cosmovisões. Bom, eu dei todo esse exemplo para mostrar o quanto a pluralidade ela incomoda e o quanto as soluções para o conflito de cosmovisões ela é uma espécie de farpa na consciência filosófica, na consciência de pensadores que ao longo do tempo estudam as relações sociais e se preocupam com as relações sociais e as representações sociais de mundo. Mas eu queria, caminhando para o último ponto, concluindo esse terceiro, esse ponto em que eu me dediquei, esse segundo ponto em que eu me dediquei a apresentar pluralismo e totalitarismo como possíveis soluções para o conflito de cosmovisões, lembrar, antes de passar para o último ponto, lembrar de um discurso de 70 anos. Quando fez 70 anos, Wilhelm Dilthey fez um discurso chamado Sonho. E esse discurso, ele conta para muita gente que está ali ouvindo ele na Universidade de Berlim, né, quais foram os pensadores que influenciaram ele, etc. E lá pelas tantas ele conta um sonho que ele teve quando participou de uma discussão na casa de um amigo, o castelo. Era o castelo do Graf Georg von Wartenburg. E nesse castelo, depois de uma discussão sobre a pluralidade e a anarquia de visões de mundo, como na filosofia tem tantas visões de mundo para descrever o sentido da vida, etc., ele vai para os seus aposentos e encontra em cima da sua cama uma pintura que é aquela pintura famosa de Rafael, não é? Importante aí, pintura do
da escola renascentista, né, chamado A Escola de Atenas. É um quadro muito bonito, é uma pintura, na verdade, muito bonita, porque não é um quadro. Essa pintura ela é feita na parede, está lá no Vaticano, né? E é interessante que essa pintura, ela é bastante conhecida, você pode ver aí, porque eu vou mostrar agora para você. Ela tem aí no centro, como você pode ver, de um lado Aristóteles, do outro lado Platão. Como é que você vai saber quem é Platão, quem é Aristóteles, né? Você vai ver Platão apontando para cima, segurando o exemplar do Timeu, enquanto do outro lado você vai ver Aristóteles, né, apontando para baixo, né, e ali segurando a sua Ética Nicomaqueia, a ética que ele escreveu para seu filho Nicômaco, né? Então ali você vai ver outros filósofos envolvidos, né? Você vai ver do lado de Aristóteles, passar um risco ali no meio, do lado de Aristóteles mais para baixo, sentado ali, Diógenes o Cão, né? Mas do lado de Platão você vai ver ali Sócrates, né? Vai ter ali Averroes, vão ter outros filósofos, né? A ideia foi produzir ali um encontro de filósofos e até uma imagem atemporal dessa discussão está presente ali com a sua diversidade. Rafael descreveu a diversidade das escolas filosóficas. E o que chama a atenção nessa pintura? A harmonia. Você não está ali digamos assim, numa reunião de condomínio, voando cadeira por todos os lados, faltando com respeito um com o outro, aquele xingamento, aquela coisa baixo nível, né? Não. Eles pensam absurdamente distintamente, né? Mas de uma forma harmônica, harmonia entre eles. Mas, depois de ver essa pintura e dormir, Dilthey diz que ele teve um sonho que ele se vê nessa escola, né, de Atenas, nessa pintura com Platão, Aristóteles, Diógenes, não é, Boécio, Averroes, não é, todos aqueles grandes pensadores e filósofos, quando de repente aparece no meio desse cenário Leibniz, Descartes, né, pensadores dos tempos modernos, né? E de repente aquela harmonia é povoada por tantos outros filósofos da modernidade e uma ventania parece roubar aquela harmonia e a harmonia dá lugar agora a um pesadelo, a um caos, a uma anarquia de ideias e o sonho dele termina com digamos assim, uma revelação de que a pluralidade de visões de mundo não deveria ameaçar a harmonia se entendêssemos a pluralidade de visões não como pluralismo, mas como visões parciais de um todo que ninguém consegue alcançar. Como você pode ver, o Dilthey ele recai nos mesmos problemas do pluralismo e como a gente viu na quarta lição, esses eram os problemas que Russell não conseguia evitá-los e por isso não conseguia aceitar as teses do Dilthey. Vai lutar com todas as suas forças para tentar reverter esse processo que começa ali com Dilthey, que vai influenciar muita gente. E vai mostrar, de alguma forma, que não teve êxito e que o pensamento cosmovisional do Dilthey, ele influenciou a grande maioria dos pensadores do seu tempo e tinha logrado êxito pela influência que exerce. E a gente pode inegavelmente ver essa influência em, por exemplo, filósofos como Heidegger, a própria Hannah Arendt, que agora citamos, e que serão pensadores que defenderão com unhas e dentes a pluralidade das visões de mundo, entendendo que essas visões de mundo, todas elas são precárias, todas elas precisam ser, de alguma forma, não concebidas como uma redução de um todo a uma pequena ideia, a um pequeno esquema, porque senão cairiam em totalitarismos, não é? Mas entendendo que essa pluralidade não exime do juízo, não exime do julgamento. Então, diferente do pluralismo, Dilthey vai, por causa do seu sonho, chegar à conclusão de que caberia à filosofia julgar essas visões de mundo e, inclusive, denunciar
essas visões de mundo que seriam consideradas contrárias à pluralidade, contrárias a essa insegurança filosófica necessária para que as falsas certezas não engendrem totalitarismos que destroem a pluralidade de visões de mundo. Essa é a conclusão que o Dilthey chega. Eu chamei aqui a Dilthey para essa discussão à guisa de uma conclusão. Por que conclusão? Porque quando a gente fala, e esse é o meu terceiro ponto, e com ele eu quero concluir a nossa lição de hoje. Quando a gente fala desse conflito de cosmovisões e dos desafios que a gente tem em lidar com pluralidade de visões de mundo, distinguindo de pluralismo, entendendo que a filosofia da cosmovisão pode cair em relativismo, e acho muito difícil uma filosofia da cosmovisão não cair num relativismo, né? Ela, para não cair no relativismo, ela teria que se submeter a um critério que não fosse secularista, como é a maioria dos filósofos da cosmovisão buscam, né? Um tribunal que seja o tribunal da razão. Não é? Então, boa parte dessa discussão em torno do relativismo acaba comprometendo a consistência da filosofia da cosmovisão. E isso vai ser trabalhado no contexto da filosofia contemporânea por diversos filósofos. As críticas, por exemplo, do Max Scheler à filosofia da cosmovisão, mesmo posterior à crítica do Russell, permanece e vai influenciar muita gente. Mas eu queria, à guisa de conclusão, mostrar a relação entre pluralidade e cosmovisionismo, chamando a atenção para o fato de que a filosofia da cosmovisão, ela guarda essa natureza de relativização das visões de mundo, porque defende a pluralidade de visões de mundo, mas sem, contudo, querer cair no pluralismo, que é a afirmação de todas as visões de mundo. E ela não consegue se defender da acusação de pluralismo, que é a acusação que, inclusive, o Edmund Husserl faz, porque ela não tem um critério para julgar a si mesma. Porque ela mesma não pode julgar-se, não pode julgar a si mesma. Então isso fez com que vários pensadores abandonassem também o projeto da filosofia da cosmovisão e caminhassem ou para uma busca novamente de reconsideração das questões relacionadas sobretudo à ciência do ponto de vista da objetividade, da realidade, e outros que vão afirmar o relativismo radical. Mas há também, hoje, um uso instrumental da teoria da cosmovisão, e a boa parte do mundo evangélico, por exemplo, usa e faz uso dessa teoria da cosmovisão. Por exemplo, quando a gente estuda a cosmovisão, a gente pode estudá-la a partir dessa discussão mais ampla que envolve os filósofos, sobretudo alemães, tá certo? E a gente pode estudar a teoria da cosmovisão a partir da sua influência no contexto evangélico, por exemplo. E no contexto evangélico, é graças a este filósofo aqui, não é? Que escreveu, James Orr, que escreveu The Christian View of God and the World, por exemplo, a visão cristã de Deus e do mundo. Ele, James Orr, é um escocês que viveu entre 1884 e 1913, contemporâneo, portanto, de Dilthey, mas que não leu, ao que tudo indica, Dilthey. Não conhece os tratados de Dilthey, mas conhecia muito bem Kant e os jovens hegelianos. Tinha uma leitura bastante profícua desse texto romântico, essa fase romântica da construção ou da elaboração do conceito e teoria da cosmovisão, mas parecia desconsiderar a teoria do Dilthey. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que James Orr, ele foi quem trouxe a filosofia da cosmovisão para o contexto evangélico, protestante, sobretudo. Os católicos têm uma outra história com a cosmovisão. Mesmo no Brasil, salvo por Mário Ferreira dos Santos, que é quem, pelos católicos, apresenta uma problematização da
da barbárie cultural, para usar os termos do Mário Ferreira dos Santos, pelo viés da filosofia da cosmovisão, não só pressupondo isso na Invasão Vertical dos Bárbaros, que é um livro mais de divulgação do Mário Ferreira dos Santos, mas também produzindo teoria da cosmovisão com o livro Filosofia e Cosmovisão. Isso entre os católicos. Entre os protestantes, tem uma história muito peculiar. Eu não vou trabalhar aqui a dos católicos, vou trabalhar só dos protestantes hoje e terminar com ela. Partindo de James Orr, que vai trazer o conceito de cosmovisão com fins apologéticos. Ele vai usar o princípio da cosmovisão para defender a manutenção da visão cristã de mundo contra a visão secularista, cientificista, naturalista, que ameaçava, inclusive, a liberdade do pensamento cristão na esfera pública. E James Orr vai trazer esse conceito para o contexto protestante, e a gente vai ter duas raízes, uma raiz americana e uma raiz holandesa. A raiz americana de recepção e de divulgação da teoria da cosmovisão, recepcionada previamente por James Orr, passa por Gordon Clark primeiro, que vai escrever um tratado muito semelhante no título ao do James Orr, mas com uma leve diferença. Em vez de falar da a visão cristã, ele vai falar uma visão cristã dos homens e das coisas, né? Então, ele já vai ali aplicar muita coisa, muita assimilação do pensamento do James Orr, mas quase nada do estudo e da pesquisa do Dilthey, certo? Esse pensamento do Gordon Clark também é o pensamento que vai influenciar Carl Henry. Carl Henry, inclusive, é um dos que leu esse texto do Gordon Clark e ajudou a revisá-lo, inclusive. Então, pelo ambiente americano, o conceito de cosmos é trabalhado por esses dois pensadores, né? Pensa aí, de um lado Gordon Clark, do outro lado Carl Henry, que é considerado o teólogo do evangelicalismo norte-americano, considerado explicitamente por Billy Graham, que o indicou, inclusive, para ser o presidente da Christianity Today. E do outro lado, a mesma influência de James Orr, só que para Abraham Kuyper. Abraham Kuyper também leu James Orr, e o conceito de cosmovisão que chega até Abraham Kuyper também vem pelo mesmo viés que chegou à cosmovisão entre os americanos, por meio de Clark e Carl Henry, né? Que é a leitura do James Orr. James Orr influencia, obviamente, a leitura do Abraham Kuyper sobre teoria da cosmovisão, mas é Doiverd que vai ser um elemento distintivo nessa discussão, porque vai receber o conceito de cosmovisão via Kuyper, que por sua vez vem de James Orr, mas diferente de Kuyper e James Orr, Doiverd era profundamente atualizado com a filosofia alemã do seu tempo e tinha lido Dilthey, e tinha lido justamente a fase final do Dilthey, e lido muito bem as teorias dos tipos de cosmovisão do Dilthey, inclusive menciona essas teorias no New Critique, que é talvez aí a Magnus Opum do Doiverd, né? E que vai mostrar uma distinção muito clara da abordagem da cosmovisão pelos holandeses dos mais assim norte-americanos, né? Eu digo mais norte-americanos porque Schaeffer, que é um outro discípulo aí dessa tradição holandesa, mas que está ali ligado a esse universo de diálogo entre americanos e europeus, vai receber a mais influência do Doiverd do que do Carl Henry, por exemplo. Inclusive fazendo críticas à maneira e à abordagem que Carl Henry e outros evangélicos faziam acerca da visão de mundo que tinham e que desenvolveram a partir dessas teorias e do uso apologético que se faz disso. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque há uma presença dessa filosofia cosmovisional no ambiente tanto reformado como o ambiente evangélico, como o ambiente protestante, né? E esse uso que tem um alcance não só na apologética hoje, mas na missiologia, inclusive, você vai ver missiólogos que estão
estudando o conceito de cosmovisão, integrando o conceito de cosmovisão em suas discussões. Então, vai tomando várias proporções, tá certo? Mas parece que a gente precisa lidar com um fenômeno que é chamado de, a gente está chamando aqui de cosmovisionismo, que é uma redução das discussões à cosmovisão, como se existisse uma cosmovisão cosmovisional. Tá entendendo? Como se as pessoas fossem convertidas à cosmovisão como religião. Como se cosmovisão fosse uma crença, um conjunto de crenças. Como se cosmovisão fosse uma ideologia e não uma teoria. Então, nesse sentido, quando a cosmovisão deixa de ser uma teoria e passa, e como teoria ela é apenas uma explicação, ela não é a única, é uma explicação, e ela passa a ser a explicação, ela ganha contornos de uma visão de mundo. Daí, cosmovisionismo não ser uma teoria da cosmovisão, e é com isso que eu gostaria de terminar esclarecendo, mostrando a diferença entre pressupor uma teoria da cosmovisão nas suas leituras filosóficas, etc., e ser um cosmovisionista, não é? Ou cosmovisionismo. O cosmovisionismo, portanto, é uma cosmovisão. O cosmovisionismo, portanto, é uma maneira também de reduzir a realidade a um tópico, a um ponto, e nesse sentido é a discussão que a gente vê hoje de reduzir todos os problemas a um problema de cosmovisão, ao ponto de não termos mais nenhum fundamento no real. Discutimos só ideias, discutimos apenas interpretações e argumentos, mas nós não lidamos mais com a realidade, com aquilo que nos toca no mundo da vida. E para lembrar as primeiras palavras, que são as palavras do Ortega y Gasset, a vida nos é disparada a queima-roupa, ela não admite preparação nem ensaio prévio. A circunstância, o mundo, aqui e o agora, dentro dos quais inexoravelmente vivemos e somos prisioneiros, não nos impõe em cada instante uma única ação ou fazer, mas vários possíveis, e nos deixa cruelmente entregues à nossa responsabilidade. Estamos chegando ao fim das nossas lições, longe de chegarmos aqui a soluções, chegamos a problemas, né? Problema da pluralidade, o problema das abordagens, de como se usa o conceito de cosmovisão. A gente pode usar o conceito de cosmovisão de uma tal forma que ele pode se tornar uma cosmovisão, né? Então, o cosmovisionismo é uma cosmovisão. E então tem muita gente convertida ao cosmovisionismo, e isso é tão preocupante quanto qualquer outra cosmovisão irrefletida que a gente pode adotar sem tomar consciência, sem ter consciência dela. E, na verdade, gente, o estudo da cosmovisão ele pode se reduzir a uma só frase: conhece-te a ti mesmo. A frase filosófica por excelência. E lembrando aqui de um lado de Sócrates, que dizia que é tarefa primordial da filosofia o autoconhecimento. Do outro lado, eu gostaria de lembrar Agostinho de Hipona, que dizia que esse autoconhecimento depende do conhecimento que temos de Deus. E de um reformador como João Calvino, que diz, na abertura das suas institutas, que o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos estão tão ligados que a gente não sabe quando começa um e quando termina o outro. São inseparáveis. Meu desejo é que todas essas perguntas, essas questões e discussões que mostram tanto uma aplicação do conceito de cosmovisão no universo como o dos evangélicos, né, do protestantismo, do qual eu também faço parte, como de um espectro de discussão muito maior, que é o da universidade, da academia, que eu também tenho a alegria de também fazer parte, não importa qual seja a discussão, o problema da cosmovisão deve ser encarado com toda a seriedade, porque é um dos problemas talvez mais cruciais e que determinam justamente como a gente vai lidar com essa pergunta: quem nós somos? Saber quem nós somos é também saber nossa cosmovisão. E saber a nossa cosmovisão talvez seja o primeiro passo para saber quem nós realmente somos e do que nós precisamos para continuar vivendo, considerando como a coisa mais importante dessa vida. Espero que as aulas tenham sido proveitosas. E é isso. Assim a gente encerra a nossa investigação sobre psicologia e cosmovisão. Sejam felizes.